Bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia para todos aqueles que vão ouvir essa aula aqui daqui a muitos e muitos anos. Sejam bem-vindos. Hoje é dia 24 de junho, dia de São João, né? 24 de junho de 2021, dia de São João. Que ele seja honrado, né? São João. Tem festa de São João, mas muitas vezes é esquecido que de todos nascidos de mulher, né, é o maior de todos nascidos de mulher aqui, assim, né? Claro, nosso Senhor Jesus Cristo é nascido da Virgem Maria, mas ele é Deus, né? Vamos colocar assim. Mas vamos lá. Vamos começar a nossa live aqui, que já está meio tarde. E o negócio é o seguinte, nós estamos varrendo aqui a história da filosofia, né? Meu nome é Rodolfo Braga e estou desde abril fazendo aula todos os dias, fazendo aula de filosofia aqui, aquilo que eu chamo de introdução ao que há de essencial na história da filosofia, ok? É uma introdução, porque mais à frente, se vocês quiserem, eu até pretendo mesmo organizar cursos específicos sobre esses pensadores que nós estamos falando aí desde abril. Hoje é a 10ª, segunda, terceira, 14ª live só sobre Aristóteles. Então já tem 14 aulas aí sobre Aristóteles. Vou colocar 13 porque uma foi uma conversa com a Larissa Nóbrega, uma professora de filosofia. Sigam o perfil dela aí, vale muito, muito, muito a pena, né? De altíssimo nível o perfil dela. Que eu falei sobre a ética em Aristóteles. Nós falamos sobre a ética em Aristóteles já no perfil dela, coisa que eu fiz ontem aqui, mas depois eu vou disponibilizar essa live que eu fiz com ela aí no meu perfil, e vou disponibilizar também lá no YouTube, no nosso canal. Então vai lá, se inscreva no canal do YouTube, que é o canal da Academia Areté. Só procurar por Academia Areté que você vai nos achar lá. Tem outras entrevistas lá com outros amigos e tal. Eu chamo a atenção para a entrevista com o maestro Antônio Gastão, onde nós falamos sobre a história da música. Ele falou sobre a história da música, eu só o entrevistei. E com o físico Igor Jaconi, também chamo a atenção para essas duas entrevistas que estão lá. Tá bom? Então vamos continuar aqui. Nós estamos falando de Aristóteles e hoje nós vamos falar sobre a política em Aristóteles. Aristóteles tem uma obra chamada Política, ok? E o que nós já fizemos até agora? Só recapitulamos. Falamos da metafísica, falamos da física, falamos da psicologia aristotélica, falamos da ética em Aristóteles e agora nós vamos falar da política, especificamente. Ora, a política ela é praticamente uma extensão da ética. Então é isso que você tem que ter em mente aí na sua organização mental e intelectual. A política é uma extensão da ética. Por quê? Veja bem, lembra que eu falei ontem na live sobre a ética? Cada coisa que existe tem que buscar a sua excelência. Cada coisa tem uma excelência, uma finalidade a qual ela almeja, vamos dizer assim, uma virtude, né? E a virtude do ser humano é aquela harmonia entre as virtudes dianoéticas e as virtudes éticas. É nessa harmonia que está a eudaimonia, a felicidade do homem. Então, assim, vejam, existe um bem para o indivíduo, existe um bem, algo que é bom para o indivíduo, que é atingir a sabedoria, né, aquela sapiência que nós chamamos de sofia, a prudência, a frônesis, que é a sabedoria prática, de modo que ele possa buscar a moderação nas coisas do corpo, nem em excesso, nem em falta, como nós vimos ontem. Então, veja bem, se existe um bem para o ser humano, bom, o bem do indivíduo, como nós vamos ver, também é o bem, e o bem do Estado, aliás, não também, mas o bem do indivíduo e o bem do Estado são da mesma natureza, como nós vamos observar aqui. E aí é o seguinte, uma constatação que nós temos logo de cara, Aristóteles, como em seu realismo muito interessante, ele parte da constatação do que ele vê ao redor dele. E o que ele vê ao redor dele? Vamos lá, o que nós vemos quando nós olhamos para o ser humano em geral? O ser humano não vive sozinho. Por exemplo, você pega, sei lá, meu filho Moisés, tem 10 meses, vai fazer 10 meses amanhã especificamente. Tem 10 meses. Uma criança de 10 meses, ela não é capaz de sobreviver. Assim, imagina uma criança, acabou de nascer, você larga a criança.
o que é uma maldade sem fim, né? Vamos falar a verdade. Mas se a criança larga a criança, ela não sobrevive. E não é só a criança que não sobrevive, não. Nós adultos também, sozinhos, isolados, não conseguimos viver plenamente, não conseguimos atingir aquilo que é a excelência para a nossa vida. Olha, vamos falar a verdade, o sujeito pode até viver, não tem aqueles programas, aqui em casa não tem canal de televisão não, né? Tem YouTube, tem esses sistemas de streaming aí, mas não tem canal de televisão. Mas eu sei que existem determinados programas que mostram o cara lá sobrevivendo na selva, né? Aquela coisa toda, o cara tá lá na selva vivendo, plantando, tirando comida das árvores sozinho, e ele acaba sobrevivendo lá. Mas veja bem, não é isso que Aristóteles está falando, se você já percebeu, não é isso. Ele está dizendo que o ser humano ele tem que buscar a excelência na vida dele. E a excelência da vida dele não se dá sozinho, isolado, no meio do mato. Nem numa caverna, né? Nem numa cidade também. Às vezes ele está lá sozinho dentro da cidade, mas está dentro do apartamento dele, isoladamente. Assim ele não vai atingir a excelência, ou seja, a areté. A areté é isso, essa virtude, essa excelência. Ele não vai conseguir elevar o potencial máximo da existência dele. Ele vai ter uma vida medíocre, né? Uma vida rasteira, completamente rasteira. Uma vida que o sujeito só pensa em alimentar a sua barriga e viver buscando os prazerizinhos, essas coisas, essas satisfaçõezinhas pequenininhas na vida. Cara, é uma vida completamente medíocre. Ele não está vivendo para a excelência. Isso é um grande problema, inclusive, que a nossa sociedade hoje é uma sociedade de pessoas até doentes sobre certo aspecto, porque elas ficam buscando prazerzinho. Eu e minha esposa, com certa frequência, a gente fala assim, pô, isso aqui dá um trabalho desgraçado, mas vale a pena. Minha esposa é uma pessoa e tanto que ela fala assim, poxa, criar filho é um negócio que dá trabalho. Fazer as coisas. Minha esposa é professora também, ela trabalha, tem várias turmas também. Ela dá aula de clube de leitura, também dá aula de ensino de religião, né, de catecismo da Igreja Católica. Então, assim, ela trabalha pra caramba. Aquilo demanda pra caramba dela. Mas no final, o produto que ela fala assim, pô, mas valeu a pena, porque os alunos, todo mundo vibra com aquilo dali. Então, assim, o produto final é maravilhoso, dá trabalho pra caramba. Às vezes não dá prazer, não, na hora que você está construindo. Às vezes não dá prazer. Não dá prazer mesmo. Então ela fala, pô, não tô aqui por conta desse prazerzinho imediato que as pessoas buscam aí. Ela tá buscando algo maior. Não é esse prazerzinho, porque o prazerzinho, se você ficar vivendo em função do prazerzinho, você vai ter essa vida medíocre, no final das contas, que é uma vida de satisfação imediata. Não é assim? Então vejam, nesse caso aí, o que você está percebendo então? O homem não vive sozinho. Para que ele atinja essa excelência, para que ele possa atingir a realização máxima, a realização dessas potencialidades que estão inseridas na natureza humana, que fazem parte da natureza humana, o ser humano não pode viver sozinho. Isso é uma constatação. Isso é uma constatação. Então a nossa vida é para ser, vamos dizer assim, entregue, né? Nós vivemos para entregar algo para os outros também. E os outros vão entregar coisas para a gente. Mas, vejam, e aí nós temos uma perspectiva de inversão daquilo que nós temos hoje em dia aí, mais uma vez. Não é que eu sou insatisfeito com o mundo, o Rodolfo é um cara insatisfeito com o mundo. Não, ao contrário, eu sou muito satisfeito com a estrutura que me dá a realidade. É para abraçar a realidade mesmo e falar, isso aqui é meu, essa realidade é minha, é isso aqui que eu tenho, essas cartas que eu tenho na mão, e é com elas que eu vou jogar. É assim que tem que ser vivida a nossa vida. A minha esposa, com frequência, me dá lição nesse sentido, porque é isso. A gente conversa muito nesse sentido aí. A nossa vida é muito bacana nesse sentido por conta dessas lições que nós dois tiramos juntos aqui, um com o outro. A gente conversa muito, é muito legal isso. Então, assim, nesse caso, por que eu estou falando isso da gente não viver sozinho? Porque a nossa vida é entregar para o outro. É isso que minha esposa faz por mim, é isso que eu tento fazer por ela, é isso que eu tento fazer pelos meus filhos. E é assim que eu tento educar os meus filhos, para que eles possam entregar as coisas para os outros, né? Para os outros. Viver para os outros, porque ele não vive sozinho. Ele não vive sozinho, tá? Então ele tem que fazer pelos outros, para os outros, né? É sair de si e entregar isso para os outros. E aí vejam bem, Aristóteles, nessa análise dele de que o homem não vive sozinho,
ele vai falar o seguinte, olha só, nessa análise dele. Bom, a primeira observação, tem um saquinho aqui que está me enchendo a paciência. A primeira organização, vamos dizer assim, então, já que o homem não vive sozinho, existe uma primeira organização que o ser humano precisa para que ele possa, vamos dizer assim, atingir a excelência. Essa primeira organização é a família. Então, assim, você tem o homem e a mulher, um homem ou uma mulher, Aristóteles é bem evidente nisso, é um homem e uma mulher que unidos, né, vão formar essa primeira comunidade, que eu já falei qual é a família. Essa primeira comunidade, a família, no entanto, as famílias sozinhas não se bastam. Eu, por exemplo, com a minha esposa e meus filhos, nós não nos bastamos plenamente. Nós não vamos atingir a excelência vivendo só nós aqui no núcleozinho fechado, aquela coisa, minha família não fala com ninguém, aquelas famílias fechadas que quase não mantêm contato com outras famílias. Olha, isso é problemático. Porque, repito, Aristóteles diz, as famílias também sozinhas, isoladas, não se bastam. Então vejam, as famílias, quando elas começam a se unir, elas já não são mais famílias isoladas, esse núcleo familiar mais isolado. Elas já constituem o que ele chama de vila. A vila é essa organização um pouco maior que você tem a constituição das famílias. Vejam, se eu vivesse com a minha esposa e meus filhos apenas, eu não conseguiria fabricar todas as coisas para as nossas necessidades materiais. Não conseguiria mesmo. Né? Não conseguiria produzir vestuário, plantar, defender a casa, fazer tudo, não conseguiríamos. Por isso que nós nos organizamos em famílias. Para quê? Porque nessa organização das famílias, que seria a vila, nesse primeiro momento, é que você vai ter, você vai ter as funções, vamos dizer assim, das necessidades vitais mais básicas supridas. As necessidades gerais mais básicas supridas vão ser supridas não pela família, mas pela vila. Mas olha só, a vila e a família, então, ou seja, o indivíduo precisa da família, né? Não vive sozinho, precisa da família. A família sozinha também não se basta, precisa da vila. Né? Mas a família e a vila, elas garantem apenas as necessidades da vida em geral. Da vida em geral. Ou seja, o alimento, o vestuário, aquelas coisas mais básicas ali, a vila e a família conseguem suprir. Só que olha só, isso daí não basta apenas para a vida perfeita e moral, segundo Aristóteles. Tá? A vida perfeita para Aristóteles não basta, a família apenas não basta, a vila, que seria a extensão da família, não basta. Então você precisa o quê? Para a vida perfeita, para a vida, vamos dizer assim, perfeita, que Aristóteles diz que é a vida moral, para a vida moral você precisa de algo mais. E essa vida moral seria essa vida espiritual, como nós falamos na aula de ontem, na live de ontem. Nós temos então essa vida espiritual, que é a vida do conhecimento, lá, da sabedoria, da sofia, né, da sapiência. A palavra grega que ele usa é sofia, que pode ser traduzido por sabedoria, obviamente, mas vamos traduzir aqui por sapiência, que seria a sabedoria máxima. Depois você tem a frônesis, que é a sabedoria prática, que é o saber agir, que vai estar envolvido com as virtudes ali, as nossas virtudes éticas. Para isso, só a vila e só a família não bastam. Porque essa vida espiritual, Aristóteles vai falar que você precisa de algo mais amplo ainda, que é o Estado. O Estado para Aristóteles aqui é a cidade. Então nós temos o indivíduo, que não se basta, a família, que já vai ser algo extremamente importante, mas também não se basta, a vila, que é mais ampla ainda, que também a vila e a família vão garantir as necessidades mais básicas, ali, a vida geral ali mínima. Só que Aristóteles vai falar que você precisa também da vida mais elevada, que é a vida moral, que é a vida espiritual para ele. Então, nesse caso aí, quem vai garantir essa felicidade, vamos dizer assim, de modo mais pleno e completo, é o Estado. O Estado é quem vai garantir. Então, veja, o Estado, vamos dizer assim, o Estado é que vai, o Estado com as leis, né? As leis que o Estado cria é que devem garantir essa vida feliz para o ser humano, tá bom?
Então vejam, não é que o Aristóteles é um estatólatra, o Estado, tudo no Estado, nada fora do Estado. Ele não é um fascista, né? É a modo Mussolini que vai falar do Estado, 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 Estado. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas é que o Estado, vamos dizer assim, a constituição da sociedade em geral pede uma organização de leis que vamos dizer, ordenar melhor a sociedade em geral. E aí veja bem, é no Estado, então, que o indivíduo deve harmonizar o que é subjetivamente bom com o que é objetivamente bom. É aí que está a grande arte da vida política, vamos dizer assim. A vida política, né? Porque eu falei lá no início, a política é uma extensão da ética. Tá? Eu falei isso lá no iniciozinho. O que significa isso? Porque a política, então, você está percebendo o seguinte, a ética são as ações individuais, como eu falei ontem. A política agora é essa ação dentro da família, da vila e da cidade, do Estado e da cidade. Então, na ética, nós vimos o que é subjetivamente bom. O que o sujeito tem que fazer, o sujeito, né? Por isso é subjetivo, subjectum, é o sujeito. Então, o que nós temos na ética, nós vimos o que nós devemos fazer subjetivamente para sermos felizes. Agora, na política, nós temos que articular isso, que é subjetivamente bom, com aquilo que é objetivamente bom, ou seja, que está na Constituição da família, da vila e da cidade ali, no caso do Estado ali, da cidade em geral. Tá bom? Então é isso que Aristóteles está dizendo aqui pra gente. Então vejam, o sujeito que vai agir na cidade, ali no Estado, ele tem que ter uma certa maleabilidade para o quê? Para harmonizar isso. Repito, o que é subjetivamente bom, que é bom para ele, com aquilo que é objetivamente bom. Ou seja, ele não tem que buscar só o bem dele. Porque buscar o bem dele significa buscar também, é isso que Aristóteles está dizendo, buscar o que é bom na cidade. E buscar o que é bom na cidade automaticamente vai ser buscar o que é bom para ele. Então, ele não pode dar vazão a só a vontade dele, porque aquilo vai fazer mal à cidade. Fazendo mal à cidade, isso vai voltar, querendo ou não, para ele também. Então, ele tem que ter uma certa sabedoria, aquela sofia, de modo que oriente a frônesis, a prudência, para que ele possa harmonizar entre aquilo que é bom para ele e aquilo que é bom para a cidade. Então, isso é uma primeira coisa importante aí. E aí, pessoal, uma coisa que vocês devem estar percebendo também aí é o seguinte, a cidade, então, se nós tivermos que organizar aqui, ela cronologicamente é a última a ser constituída. O Estado, né, aristotélico, o Estado, a cidade aqui, Estado, vamos falar, Estado e cidade aqui vão ser sinônimos nesse momento aqui. O Estado é cronologicamente o último, porque primeiro é o indivíduo, depois a família, depois a vila e por último a cidade. Então, cronologicamente é o último, mas ontologicamente é o primeiro. Lembra que ontologia é o estudo do ser. Então, enquanto ser, o Estado é primeiro. Mas por que, Rodolfo? Por que o Estado é primeiro? É óbvio, a razão é bem simples. É só você raciocinar assim, olha só. O indivíduo, a família, a vila estão dentro do Estado. Essas três coisas aí que eu mencionei, né? O indivíduo, a família e a vila. Os três estão dentro da cidade, do Estado. Ora, agora você raciocina. O todo precede as partes. É óbvio. Para você ter as partes, você precisa do todo. Né? O todo precede as partes. E mais, é o todo quem dá sentido às partes. Pensa nisso. Isso é muito mais interessante de pensar, inclusive. Se não fosse o todo, ou seja, se o indivíduo não tivesse ordenado, olha só a ordem das coisas, se o indivíduo não tivesse ordenado para a família, ele viveria mal, ele não chegaria à excelência. Se a família não tivesse ordenada a vila, a família não chegaria à excelência e nem o indivíduo. Se a vila não tivesse ordenada em relação ao Estado, a cidade, nem a vila, nem a família e nem o indivíduo alcançariam a excelência. Viveriam de modo baixo. Então o Estado é ele quem ordena, vamos dizer assim, é ele quem dá sentido às outras comunidades.
Então, como eu falei, cronologicamente é o último a ser constituído, mas ontologicamente o ser do Estado, ele é anterior a todos esses, porque é ele quem dá sentido à vila, porque é ele que vai dizer assim, vamos dizer, é ele quem vai realizar plenamente o ser da vila. A vila sozinha não se basta, como nós vimos, vão faltar certas coisas ali. A cidade, a organização da cidade, ela é maior. Então ela é mais interessante, né? Ela é mais interessante porque ela que vai suprir certas coisas que a vila não é capaz de suprir. Então, e de permitir ao homem atingir, não é nem suprir em termos de necessidades materiais aqui imediatas, no sentido de coisas nobres, né? Por exemplo, o sujeito ser levado à intelecção, à verdade, ao conhecimento. Então, o Estado é quem vai permitir esse tipo de coisa, porque a vila não vai ser capaz. Se for capaz, vai ser capaz de modo incipiente, não pleno, ou seja, a vila não vai permitir que a família atinja a excelência e, por sua vez, a família não vai permitir que o indivíduo atinja a excelência. Então, é o Estado quem dá sentido a essas outras comunidades na visão aristotélica. E aí, veja bem, é por isso que nós podemos dizer que o Estado não é uma convenção artificial, como os sofistas diziam, e como muita gente diz hoje, inclusive. Não é assim, falando, não, essa sociedade é um construto artificial, isso aqui é cultural, isso aqui é uma construção cultural. Não, essas coisas do Estado, elas não são construções artificiais. Por quê? Porque isso é uma necessidade que está lá no gênero humano, para a excelência do ser humano. O indivíduo, isso faz parte da natureza humana. Porque se não fosse assim, o ser humano estaria fadado a ter uma vida de animal. Só que o ser humano não é um animal, porque ele tem um aspecto racional. Então essa organização do Estado, ela é natural porque ela faz parte, ela está fundamentada, em última instância, no indivíduo. Vamos dizer assim. Apesar do Estado quem dá o sentido para as outras comunidades, é em função do indivíduo que o Estado tem que existir. Por isso que eu falei que Aristóteles não é um estatólatra, perceberam? Porque é visando a felicidade do indivíduo, que nós vamos ver já vou mencionar isso aqui, é visando a felicidade do indivíduo que o Estado se constitui. Então ele faz parte da natureza humana, em última instância. E é por isso que você chega à conclusão, você entende porque Aristóteles tem aquela famosa frase dele, o homem é um animal político. Entende agora? Político, né? Politikon, que ele usa, zoon, politikon. Zoon é animal, né? Daí a palavra zoológico. E politikon é porque o sujeito precisa da polis. A palavra político vem de polis, ou seja, o homem é um animal que precisa da polis. E polis aqui, pessoal, entendido como o Estado ali que organiza toda a vida da cidade especificamente. Tá? É claro, pessoal, alguns críticos do Aristóteles vão falar que o melhor modo dele concluir seria o homem é um animal social. Animal social. E vão falar, ele não tinha essa dimensão de expandir, não só para expandir para além da cidade, o Aristóteles não tinha essa dimensão. Mas veja, o que ele está dizendo já faz sentido em si, porque a cidade, ela já seria capaz disso. Aí tem outra cidade, bom, essas duas cidades aí, é só você levar a extensão. Claro que Aristóteles não deduziu isso, mas isso daí também nós podemos deduzir. Né? Isso nós podemos deduzir. Ele não deduziu, mas nós podemos deduzir. Claro que Aristóteles vai fazer um crítico aos bárbaros, vai meio que defender vai defender a escravidão, falando que a escravidão faz parte da família, do núcleo familiar. Mas veja bem, claro, ele também está analisando a situação do tempo dele também, pessoal, em defesa do Aristóteles. Você vê que eu sou um defensor aí do Aristóteles. Mas o que é importante para a gente aqui é o seguinte, olha, dado tudo isso que eu falei até agora, do ser humano, no ser humano não viver sozinho. Ou seja, o ser humano não é autárquico, mas o Estado é autárquico. Entende? Ou seja, o Estado ele sobrevive sozinho. A cidade sobrevive sozinha. Por quê? O indivíduo vai precisar da família, a família vai precisar da vila, a vila precisa da cidade. E aí você entende, então, que pelo fato do Estado não ser uma convenção artificial, porque é ele faz parte, vamos dizer assim, constitutivo dessa natureza humana para que o ser humano atinja a sua excelência,
você entende por isso, então, né? É por essas razões todas que eu falei que Aristóteles diz que o homem é um animal político. O homem é um animal político. Por essa razão, ele precisa da polis. A polis faz parte do caráter animal do ser humano, dele ter que se organizar, criar as leis e tal, para que ele possa atingir a excelência, que não está nem na vida, vamos dizer, meramente animal, que seria aquela alma sensitiva que eu falei algumas aulas atrás, aí, lá na psicologia aristotélica. Porque o objetivo último está na realização plena da alma intelectiva com a harmonia da alma sensitiva. Isso daqui que é o interessante para você entender. Volta algumas aulas lá, quem não assistiu, ou se você assistiu, se você está fazendo aula aqui, galera, eu dou uma sugestão. Não assista uma aula depois de ter assistido. Você pode até assistir uma aula posterior, né? Mas eu te garanto, você vai entender mais se você pegar todo o cronograma do curso aqui. Porque uma coisa leva a outra, aqui no caso do Aristóteles especificamente. Tá bom? Então, vejam, o homem é animal político. Entendemos porque Aristóteles diz isso. E aí depois, na política, Aristóteles vai passar a analisar a família. O que é a família? Né? Esse primeiro núcleo e tal, né? Depois ele vai falar do estado ideal, especificamente, mas vamos falar da família primeiro. Ele vai falar que uma família ela tem 4 elementos. 4 elementos. E aí vamos mencionar rapidamente esses elementos só para a gente saber que ele menciona. Ele fala, olha, qual o primeiro elemento que a família tem que ter, que é o mais básico de todos? Marido e mulher. Esse é o primeiro elemento. É a relação marido e mulher. Essa relação é a primeira na família. Né? Primeiríssima. E aí veja, é por isso que assim, eu enquanto marido da minha esposa tenho que tratá-la bem e ela tem que me tratar bem. Nós temos essa relação que fundamenta o que nós temos aqui. Um lar, né? Uma família. Né? Depois, então são 4 elementos. O primeiro elemento é a relação marido-mulher. Segundo elemento é a relação pai e filhos. Então qual é a minha relação que eu tenho, por exemplo, com Benedictus, com Isaac, com Moisés? Essa é a segunda relação. E essa relação é fundamental, porque isso é que constitui a família. Isso é que constitui a família. A terceira relação, então eu tenho que tratar bem meus filhos. Eu sou responsável pela educação deles, antes de eu falar da terceira, né? Então a primeira é a relação marido-mulher. Segunda é a relação pai e filhos. Eu sou responsável pela educação dos meus filhos. Eu sou esse responsável. Sou eu que tenho que me preocupar pela defesa deles, pela alimentação dos meus filhos. Sou eu que tenho que alimentá-los. Eu que tenho que alimentar meus filhos. Não é nenhuma outra pessoa que tem que garantir a alimentação do meu filho. Eu tenho que ser o provedor aqui dentro de casa. Não é ninguém por mim. Se eu perco o emprego ou se eu não tenho emprego, eu tenho que correr atrás. Tem que correr atrás. É assim que um chefe de família, um pai faz. É isso que um pai faz. E não tem que ficar submetido a emprego. Não, por exemplo, eu sou formado em filosofia. Se eu perco meus empregos, eu vou fazer outra coisa. Eu não tenho problema com isso, não. Porque a minha primeira obrigação não é... eu quero ser um novo Aristóteles. Olha que bonito. Novo Aristóteles. Mas, porra, se está faltando feijão aqui em casa e arroz para garantir o sustento dos meus filhos, se não sou eu que faço isso, eu não estou cumprindo com o meu primeiro papel. Não adianta eu, ser aquele sujeito, finge que é um Aristóteles, né? Finge que é um novo Santo Tomás, mas está lá, na verdade, vivendo na aba do papai e da mamãe. Não adianta nada. Estão entendendo? Então, a primeira coisa que eu tenho aqui são os 4 elementos da família. Minha relação com a minha esposa, porque eu também tenho que defendê-la, nesse caso aqui. Minha relação com os meus filhos, que eu tenho que defendê-los, vesti-los, alimentá-los. Isso é função minha. E Aristóteles vai falar de uma terceira relação aí também. Agora já vamos avançar aqui. Uma terceira relação, o terceiro elemento que tem na família, que é a relação senhor-escravo. O Aristóteles... Aí é uma nota um tanto quanto triste, mas Aristóteles era um homem do tempo dele, né? Ele fala da relação do senhor e do escravo. E aí depois ele vai falar de uma quarta relação, de um quarto elemento que tem que ter na família, que é a arte de obter as coisas úteis. Então eu, dentro da família, é aquilo que eu falei, essa daqui vai organizar para as outras todas também ali. O que seria obter as coisas úteis? Seria, por exemplo, eu trabalhar para poder trazer sustento, de modo que eu possa também viver a excelência dentro da minha família, para que a minha família possa viver uma vida excelente. Excelente, que não estou confundindo com a vida burguesa, né?
Eu estou chamando aqui de vida burguesa aquela vida do sujeito que só quer ficar lá na poltrona, no sofá, aquela coisa toda. Não, as dificuldades vão aparecer, e atrás dessas dificuldades que eu tenho que tentar resolver essas dificuldades. É isso que eu tenho que fazer aqui na minha vida, tá bom? Bom, dito isso, o Aristóteles ele passa para falar sobre as formas possíveis do Estado. Então vejam, se nós temos esses 4 elementos na família, aí a vila vai ser a extensão da família, e o Estado como um todo. Como é que são as formas possíveis de Estado, as formas de governo que vão organizar a cidade, a vida política como um todo? Bom, o Aristóteles ele vai falar o seguinte, olha, nós temos aí, e aí ele é bem discípulo de Platão. Isso aqui é muito interessante porque até os nomes são iguais ao Platão. Falei lá em Platão que eu diria isso aqui e já estou dizendo mesmo, né? Os nomes são idênticos ao do Platão. E a estrutura é muito semelhante. Só que o Platão ele vai falar... já vou explicar, mas vamos lá, vamos começar primeiro. Platão vai falar da obediência ou não às leis, né? Da imitação das leis. As constituições têm que ser imitações das leis ideais. Se as constituições não forem imitação das leis ideais, você tem uma forma degradada. Aristóteles só fala disso. Ele fala assim, olha, primeiro, as formas de governo, você tem que pensar o seguinte, são basicamente de 3 tipos, que vão virar 6, como nós vamos ver. O governo pode ser de um só, o governo pode ser de um grupo, e o governo de um grupo, ou seja, alguns poucos ali, e o governo pode ser da totalidade dos cidadãos. Tá? Então, repetindo, governo de um só, governo de um grupo e governo da totalidade dos cidadãos. E aí, veja, olha só, o Aristóteles vai falar que podem ter formas sadias do governo de um só, do governo de um grupo e do governo de todos. Podem ter formas sadias de todos esses aí. Ou seja, quando eles buscam o bem comum, aquilo que é o bem para a cidade como um todo. Quando os cidadãos, então, presta atenção, quando os governantes, desculpa, seja ele um grupo, ou seja, todo mundo na governança da cidade, se cada um desses governantes buscam o bem para a cidade, o bem comum para a cidade, o bem público, ora, você está diante de formas sadias. Então não importa qual delas seja. Não importa qual delas seja. Só que ele vai falar o seguinte, olha, ter um homem excepcionalmente bom é raro. Então, ele vai falar que isso aqui é raro. Ter um grupo de pessoas excepcionalmente boas também é raro. Então ele vai falar que ele fala assim, vamos assumir aí essa forma onde todo mundo participa da governança como sendo a melhor aí, porque é mais fácil você harmonizar ali, porque em geral as pessoas são mais ou menos iguais, né? Mas vejam, nesse caso a pergunta é, quais são os nomes aí dessas formas de governo? Onde todo mundo, onde cada um ali está pensando em governar para o bem da cidade como um todo, para o bem do Estado. Só você pensar o seguinte, vamos lá, são 3 formas. Governo de um só, quando esse um só governa para o bem, de modo reto. Aristóteles chama isso de monarquia. Quando você tem um sujeito, um grupo que governa de modo reto, isso se chama aristocracia. Quando você tem a totalidade da população governando de modo reto, buscando o bem comum, ele chama isso de politeia. A palavra politeia os romanos traduziram por república. Não é democracia, a palavra não é democracia que Aristóteles usa, que o Aristóteles e Platão usam, eles usam politeia. O que é politeia? É uma forma de governo onde todo mundo está governando e todo mundo busca o bem comum. Sabe por que eu estou falando isso? Porque você tem 3 outras formas de governo do lado de cá, essas 3 formas de governo do lado de cá são formas degradadas. Enquanto essas aqui que eu mencionei, governo de um só, é sadio, ele chama de monarquia. Governo de um grupo, sadio, ele chama de aristocracia. E governo de todo mundo governa, ele chama de república, na verdade ele chama de politeia, que os romanos é que vão traduzir como res publicam, ou seja, a coisa pública, o governo da coisa pública, a república aqui. Existem 3 formas degradadas, onde esses governantes aqui não buscam um bem comum. Quais são os nomes? Ou seja, é um só governando,
um grupo governando e todo mundo governando. Quais são os nomes? O nome onde um só governa, ele não governa em função do bem comum, não governa de modo reto, governa em função dos seus interesses privados, isso se chama tirania. Tirania. A forma de governo onde um grupo governa e eles não estão buscando o bem comum, não estão governando de modo reto, estão buscando apenas os interesses pessoais, isso se chama oligarquia. E por último, a forma de governo onde todo mundo está governando, mas está todo mundo olhando o seu próprio interesse, não está olhando o interesse do bem público, do bem comum, governando apenas para o seu interesse, ou seja, de modo degradado, Aristóteles chama isso de democracia. Democracia. Então nós temos aí, 3 formas sadias. Quais são? A monarquia, aristocracia e república. 3 formas degradadas. Tirania, oligarquia e democracia. Repetindo então, a forma de governo de um só. Sadia, monarquia. Degradada, tirania. Forma de governo de um grupo. Forma de governo de um grupo. Qual é? Forma de governo onde um grupo governa de modo sadio. Aristocracia, de modo degradado. Oligarquia. Forma de governo onde todo mundo governa de modo sadio. República. Forma de governo onde todo mundo governa de modo degradado. Democracia. Tá bom? Então esses são os nomes aí. E aí Aristóteles, né, já falando sobre essa organização da cidade, falando que essas são as formas de governo, e aí se você quiser uma análise política e mais interessante, dá uma assistida na aula de Platão, que eu falo sobre as formas de governo em Platão. Assiste essa aula lá atrás, você que está assistindo aqui agora, procura lá no IGTV ou então no YouTube, quando isso aqui for para o YouTube, procura lá no YouTube ou no IGTV, aqui no Instagram, essa aula que eu falei sobre as formas de governo de Platão. Eu falo um negócio muito interessante lá sobre as eleições americanas, sobre aquelas pessoas, né, que eu falo, já viram aquelas pessoas que falam assim, o povo não sabe votar. Eu sou a favor da democracia, mas o povo não sabe votar. Então você não é a favor da democracia droga nenhuma. Porque o sujeito que fala um negócio desse, ele está partindo do pressuposto que são as ideias dele que são superiores às ideias dos outros todos. Eu não acho nem que as pessoas devam achar o contrário disso não, tá, pessoal? Eu só acho que o sujeito que fala que ele é democrata, mas o povo não sabe votar, um sujeito desse não está partindo do pressuposto que, que os outros também têm o direito de escolher quem eles querem, por pior que seja quem eles estão escolhendo. Porque ele está achando que só ele sabe o que é melhor para todo mundo. Tá entendendo? Então ele não é um democrata, né? Ou ele é a favor da monarquia ou ele é um tirano. Estão entendendo? Vai lá, assiste lá essa aula lá onde eu explico essas coisas aí. Bom, então depois que Aristóteles fala das formas de governo ali que existiam na Grécia Antiga, as formas de governo possíveis, bom, ele vai falar do estado ideal. O que seria o estado ideal então? O que seria a cidade ideal? Aristóteles vai falar o seguinte, olha, ele vai elencar algumas características aqui que eu vou mencionar para vocês agora. Primeira de todas, com relação à população. Então nós temos então, o que seria uma cidade ideal? Um estado ideal, a cidade ideal mesmo. Ele vai analisar, primeiro, então, com relação à população, como é que deve ser uma cidade ideal? Bom, a população, com relação à população, a quantidade, né, da população, né, a quantidade, não deve ter nem muita população, nem pouca população. Deve ter população um número razoável, de modo que todo mundo possa viver tranquilamente. Né? E tem espaço pra caramba no planeta Terra aí. Se de repente numa cidade ali as pessoas estão, né? Isso é questão até prática. Tá vendo ali que a cidade está todo mundo apertado, extremamente apertado? O que é melhor você fazer? Vai para outra cidade, funda outra cidade com outras pessoas. É assim que deveria ser o mais natural. Só que nas nossas condições hoje citadinas, vamos dizer assim, urbanas, vamos falar urbanas, né? Das grandes cidades, as grandes cidades vivem de uma maneira extremamente degradada, se nós tivéssemos que falar. Estão extremamente afastadas desse estado ideal. Mas numa cidade como Rio de Janeiro, uma cidade como São Paulo, as pessoas não vivem de modo pleno numa cidade, é impossível. Numa cidade como Petrópolis, onde eu moro, já se torna difícil, né? Já se torna difícil a pessoa viver nessa situação,
Estão entendendo? Por quê? Porque existe uma meio que superpopulação nesse local. Não estou falando que existe superpopulação no mundo, não. Presta atenção. Eu não sou desses que acham que o mundo está superpovoado, devemos fazer controle de natalidade. Eu não sou desses, não. Mas que as pessoas podiam agir de modo mais racionalizado e até os administradores da cidade e do Estado, vamos dizer assim, do Estado agora entendido como mais do que as próprias cidades, incentivar as pessoas a irem para outros lugares. Incentivar as pessoas a irem para outros lugares de modo que elas pudessem criar outras cidades mesmo, criar outras cidades com população adequada. Ou seja, com relação à população, não pode ter nem muita gente nem pouca gente para Aristóteles. E repito, o Aristóteles não é um sujeito a favor do controle com a filosofia aristotélica. Você não pode falar, Aristóteles era a favor do controle de natalidade. Não, não é isso. Nem eu sou a favor do controle de natalidade. Acho que as pessoas têm que ter quantidade de filhos que elas são chamadas a ter, sei lá, são vocacionadas a ter. Não tem que ter, na minha opinião, não tem que ter controle de natalidade, não. Bom, primeira coisa então do estado ideal é a população, já falei, nem muita gente, nem pouca gente. Com relação ao território, você segue mais ou menos a mesma regra. Uma cidade não pode ser nem grande o suficiente, nem pequena que todo mundo fica amontoado, mas nem grande também que você tenha as pessoas de modo que elas nem se comuniquem, né? Também não seria legal isso numa cidade. E o cidadão? E o cidadão? Como é que deve ser o cidadão? O Aristóteles fala que o cidadão, olha só que interessante, ele fala que o cidadão tem que ser um meio termo entre... ele está ali no meio do caminho da Grécia, né? Ele está ali em Atenas, nesse período aí. Ele está em Atenas, apesar dele ser de Estagira, na Macedônia, né? O Aristóteles está ali no meio do caminho. Então ele fala, os cidadãos têm que ser um meio termo entre os nórdicos e os orientais ali. Os oriental ali não chega a ser japonês, não, tá, pessoal? Oriental, o pessoal ali do Oriente Médio, ali do Oriente Próximo, ali do norte da África. Então, o cidadão médio, o cidadão do estado ideal, tem que ser uma mistura. Tem que ser uma mistura de pessoas, tá? Tem que ser uma mistura aí. Então, terceira característica, então. A primeira com relação à população, segunda com relação ao território, terceira com relação ao cidadão. E agora, ele vai falar do estado ideal com relação à organização da distribuição dos bens da cidade. Eles têm que estar ordenados, essa distribuição tem que estar ordenada. E aí você vai ver que você precisa, lá no topo dessa distribuição, de pessoas que criam as leis, ou seja, dos magistrados. Por quê? Como é que tem que ser essa organização da distribuição dos bens da cidade ideal? Você tem que ter lá os agricultores, você tem que ter, por exemplo, os artesãos, você tem que ter os guerreiros, os comerciantes, os magistrados. Estão entendendo isso daqui? Vou repetir. Olha, os agricultores, os artesãos, os guerreiros, os comerciantes e os magistrados, ou seja, aqueles que criam as leis. Os magistrados aqui. Vejam, pessoal, essas classes aqui, isso lembra Platão. Vai lá na live, na aula lá sobre Platão, onde eu falava que Platão fala que existem três classes. Aqueles que trabalham nas necessidades materiais, os guardiões, os guerreiros e os governantes. Ou seja, a cidade ideal precisa disso. No fundo, percebam o aspecto platônico em Aristóteles, até porque o Aristóteles, muita gente fala, Aristóteles e Platão são filosofias distintas. Desculpa, mas eu não vejo assim não. Inclusive o próprio Aristóteles não vê assim, porque o Aristóteles, quando ele fala dele, ele fala assim, porque nós, os platônicos, isso está na obra, isso Aristóteles fala, está na obra dele. Ele se considerava um platônico. E é nesse sentido, vocês vejam, quando nós temos lá, o Platão fala, aqueles que trabalham nas necessidades materiais, Aristóteles vai falar deles, quem são? Os agricultores, os artesãos, os comerciantes, fala dos guerreiros como fundamentais e dos governantes, especificamente os legisladores, né? Então vejam, esse é o estado ideal. Esse é o estado ideal aristotélico. E aí você entendeu o seguinte, qual é a excelência então do Estado? A excelência do Estado, ou seja, aquilo que o Estado pode atingir de máximo para que ele possa levar máxima felicidade para o indivíduo. Essa é a pergunta que a gente faz agora. Bom, então, a cidade feliz, vamos dizer assim, a cidade excelente, é a cidade em que cada cidadão é feliz também. E você sabe, o que é felicidade para Aristóteles? A felicidade é a virtude.
Como nós falamos na live de ontem, você atingir a virtude, que é o quê? É aquele equilíbrio, vamos dizer, entre a sofia, a sapiência ou sabedoria, a frônesis, que é a prudência ou sabedoria prática, e o equilíbrio no corpo, como nós falamos ontem. Assiste a aula de ontem lá que é interessante. Então, a cidade tem que proporcionar virtude para o seu cidadão. Ela tem que ser capaz de oferecer isso para ele, na formação dele, na formação lá desde o início. E aí a gente toca num ponto que é muito interessante aqui, que é o ponto da educação. Como é que é a educação, então, para que o sujeito possa ser feliz e atingir as suas potencialidades máximas e automaticamente a cidade também atingir as suas potencialidades máximas? Percebe que isso aqui é super interessante? Como é que tem que ser a educação? Aristóteles vai falar também que a coisa tem que ser hierárquica. Olha só como é que o Aristóteles é um platônico mesmo, né? A coisa tem que ser hierárquica. Hierárquica em que sentido? Ora, você começa com aquilo que é o mais imediato, que é o corpo. Então a primeira educação tem que ser a educação do corpo. Ora, prática de atividade física seria interessante, a gymnastique, como era praticada na academia de Platão, né? A ginástica, a atividade física e a educação do corpo. Aqui a gente pode até fazer uma extensão aqui. É o que? O sujeito toma banho, ser uma pessoa asseada, tomar banho, se limpar, né? E ficar direitinho, não ser um sujeito imundo, né? Assim, sujeito limpinho, né? Fazer, vamos dizer, fazer as coisas físicas do corpo dele direitinho, né? Isso é fundamental. Se vestir decentemente, né? Vestir de acordo com o ambiente que você está, né? Assim, isso faz parte da educação do corpo. Depois, olha só, então primeiro você educa o corpo, depois você educa os seus instintos, os seus impulsos, os seus apetites, é isso que você vai educar logo em seguida. Então primeiro o corpo, depois os instintos e apetites, e por último, bem por último ali, você educa a alma racional, que aí sim o sujeito vai atingir essa excelência que nós mencionamos ontem. Opa, chegamos ao fim da política em Aristóteles. Então, pessoal, nesse caso aí vocês percebem que lá na ponta, para que o sujeito possa atingir a sua plenitude, a sua excelência, ser feliz, atingir a eudaimonia, você tem que ter uma cidade uma cidade virtuosa. Uma cidade virtuosa é a cidade que está buscando esses ideais todos aí que nós falamos, né? E uma cidade só vai ser feliz quando seus indivíduos forem felizes, tá bom? E o indivíduo feliz é um indivíduo virtuoso. O indivíduo virtuoso vai ter uma cidade, vai mostrar que nós temos uma cidade também, o quê? Uma cidade virtuosa. É isso que você tem que entender aí dessa parte que é a política em Aristóteles. Tá bom, gente? Bom, isso aqui é um aspecto mais geral, porque eu estou falando para vocês, o que eu estou fazendo aqui com vocês é uma introdução ao que há de essencial na história da filosofia. Nós estamos ainda em Aristóteles, tá bom? Estamos em Aristóteles e hoje eu falei sobre a política em Aristóteles, que é uma extensão da ética, né? Como nós vimos aí, ficou bem claro, acho que por ser uma extensão da ética, por quê? Porque, como eu falei, né? A política, né? O Estado, né? Cronologicamente ele é posterior, mas ontologicamente ele é primeiro, é o primeiro de todos na constituição da vida em sociedade, tá bom? Então é isso, gente. Chegamos ao final. Gostaria de pedir a vocês aí que possam divulgar esse trabalho e visitar lá o nosso site, www.academiaareté.com.br. Lá nesse nosso site estão abertas as inscrições para o nosso clube de debate e oratória, onde eu vou ensinar os jovens a falar bem em público, a argumentar bem. Vou ensinar essas coisas todas para os alunos lá. Falar bem, argumentar bem, destruir argumentos que são maliciosos, que utilizam contra você. E vamos ensinar a buscar a verdade em última instância. Não é vencer o debate. É até para o sujeito admitir, por exemplo, estou errado. Falar, olha só, de fato, eu não estava raciocinando corretamente. Eu utilizei um raciocínio aqui que é inválido. Muito obrigado por ter me alertado. E para a pessoa ser honesta. Isso faz parte da formação dele. E os alunos que participarem desse clube de debate e oratória vão receber uma formação clássica muito boa, muito profunda, que vai jogá-lo na vida adulta de modo preparado. E olha,
avisando aí definitivamente, as aulas vão começar de fato na semana que vem. Vamos ter aulas nas segundas, tá? Vamos ter aulas no nosso clube de debate. Aula nas segundas, nas quartas, nas quintas e no sábado pela manhã, né? Então, segunda, quarta, quinta e sábado pela manhã nós vamos ter turmas aí, tá bom? As turmas de sábado da manhã, porque tem gente em Portugal procurando, vai ter turma de gente em Portugal, tem aluno em Portugal que vai fazer aula. Por isso que eu vou abrir essa turma sábado de manhã para poder facilitar o horário dos nossos amigos portugueses. Tá bom? É isso então, pessoal. Queria agradecer a todos que ficaram aqui de modo bem guerreiro aqui até essa hora da noite. Queria agradecer a todos por estarem acompanhando aqui esse trabalho. E olha só, depois que acabar a live, depois de um tempo, ou vai amanhã mesmo, de repente, vai lá dar uma curtida, dá um coraçãozinho lá, não custa nada. Não custa nada clicar no aviãozinho para divulgar, né? Ou então na bandeirinha lá para salvar. Olá, mano, obrigado pela presença, tá bom? Bom, então é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Visitem lá então o nosso site, só mais uma vez lembrando, www.academiaarete.com.br. O link está lá na bio do meu perfil do Instagram. Você pode também lá curtir nossa página no Facebook, o nosso canal no YouTube, que tem coisas interessantíssimas lá também. E é isso então. Chegamos ao fim. Não tem mais nada para falar hoje não. Muito obrigado a todos e que tudo seja feito para a maior honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Tchau, tchau.